Fala pessoal, meu nome é Abraão Dias Eu sou o Luiz Carmo, e hoje a gente vai falar sobre Hacker Under Pressure. Hacker Under Pressure. Que é isso? Onde Boa, vivem e o que comem. boa, vamos descobrir. Vamos lá com a gente. Boa. Show de bola, vamos lá. A ideia hoje aqui é a gente falar um pouquinho, né, sobre esse sentimento de pressão, digamos assim, o que gera essa pressão. E vamos começar aqui identificando, por exemplo, na vida de um hacker, pensando obviamente ali num cara que está trabalhando com isso, né, que, enfim, vive esse dia a dia. Quais são os momentos que ele pode, né, se sentir sob pressão? Quando que isso acontece? E aí, desse início, a gente vai ter tem um caminhão aí para a gente conversar sobre esse assunto, porque acho que vai abordar todas as áreas de TI, tecnologia como toda e de vida, né? Boa. Bom, acho que seria legal pra gente começar, pra gente definir alguns níveis aí e tal. Acho que vamos começar colocando uns casos de uso, né? Algumas histórias aí que a gente já viu, já ouviu, já vivenciou. E acho que seria legal pra galera entender o que a gente tá querendo dizer com pressão. Depois a gente vai decorrendo um pouco mais do assunto. Boa. Então, para a gente iniciar, né, nesse ponto, vou fazer uma reflexão aqui. Quando a gente está numa fase ali de estudo, de aprendizado, né, que a gente está namorando essa área, está realmente querendo ser um pentester, né, ou realmente ter essa mentalidade ali do hacker mais voltada para sistemas, etc., você tem um ponto importante que a gente já falou aqui em outros bate-papos, que é o tempo, Exato. né? Então você consegue estudar com calma, você vai no seu ritmo, você não conseguiu, você tenta outro dia. Qual que é a maior diferença que tem só nessa primeira linha para um cara que realmente está trabalhando com isso, na sua visão? O maior ponto de pressão é ele se manter atualizado, né? Ainda mais se a gente está aqui no nosso contexto de pessoas que. Ah, eu já vivenciei isso, provavelmente muita gente já. Primeiro, a operação de segurança da informação, né? Sempre acha que assim, cara, eu vou chegar muito para trás. Eu tô muito defasado. Eu não sei nada. E aí você fica com aquela pressão de tipo, cara, eu tenho que engolir a internet, eu tenho cada fórum, cada página. E essa eu diria que é a pressão boa. A pressão que faz evoluir uma linha muito legal, te dá um gás, assim. Mas eu acho que para quem tá nesse primeiro passo da carreira de segurança, essa é o maior empecilho. Boa. Acho que você já tocou num ponto que a gente até falou em outros bate-papos aqui. Esse momento do pontapé inicial, ou quem já está na área de TI, digamos assim, quer fazer uma migração, o cara de infra está vindo para segurança, ou o cara já é de segurança quer se especializar ali na parte ofensiva, existe sim essa pressão que você comentou, né? E acho que é uma pressão pessoal ali de cada um, né? Que você mesmo cria. Então esse é um ponto muito importante. E aí, como que você lida com essa pressão específica que você trouxe aqui? Como que você, por exemplo, pode compartilhar que lá atrás falou, pô, Abrão, nos momentos que eu me deparei nessa situação, eu fui por aqui, por aqui. Não, nos momentos que eu me encontrei com isso, eu não tinha esse podcast, né, pra dar uma força pra gente. Então eu fui na linha do tipo, cara, como que eu vou lidar com isso, né? Eu vou fazer aquilo que vem na cabeça, que é try hard, vou estudar o máximo que der pra chegar lá e estar equalizado. Mas hoje, né, o mindset que já construiu com esses anos de carreira, eu diria pra você trabalhar no seu momento de vida. É muito difícil se medir com a régua do colega. Exato. Quando eu cheguei, por exemplo, na operação que eu participo hoje, não adianta eu querer me medir com a regra do Abraão, que já estava lá há 10 anos, ou com outras pessoas do nosso time que também já estavam lá há muito tempo. Eu tinha que me medir com a minha régua. E às vezes você vai descobrir que a sua régua tá bem É legal. isso aí. Não, cara, acho que você foi muito feliz assim nesse ponto que você trouxe. E isso não só nesse ponto que a gente está conversando, né? Mas acho que no geral assim, toda vez que você vai se equiparar com as pessoas, né, que estão ali do seu lado, um fator muito importante que o pessoal esquece, e a gente fala muito até dessa a turma que está vindo agora, é a questão do imediatismo, né? Tomar cuidado. E a questão também do, como você bem abordou, assim, você comparar uma pessoa hoje que tem, às vezes, né, 30 anos, 40 anos, né, só pela idade, ela já está num momento de vida diferente, né, que você.
E se você fosse comparar, se comparar te trouxesse algum benefício, você teria que ver a versão daquela pessoa com 18 anos, com 19, 20, com a mesma idade que você tá, e saber, pô, será que nesse passo de vida ela já estava ali, já não estava, enfim. E entender também que isso só serve para comparação. Não vai te dar nenhum resultado, né, específico. Eu acho que o maior desafio que a gente tem e que a gente realmente tem que vencer somos nós, todos os dias, né? Independente dessa pressão ou não, nós somos os nossos maiores, né, soluções e problemas, de certa forma. Exatamente. Então, esse é um ponto legal que você trouxe. E esperar o momento certo, né, do seu crescimento de carreira e se permitir, por exemplo, cara, errar, se permitir aprender, continuar nessa trilha, né, de realmente estudar bastante, de saber que no tempo certo as coisas vão acontecer, que não tem atalho na vida, não adianta, não tem. A gente pode abranger a vida toda, né? Qualquer tópico da vida, mas eu tenho certeza que assim, em TI não tem segurança, não tem atalhos. Vai ter que ler a documentação. Eu vou além, tá? Na minha visão, assim, não tem atalho para o sucesso. Você quer ser bem sucedido? Você quer se sentir bem com você? Você tem que ter essa mentalidade que a gente está falando do try hard, né? Do tentar realmente o máximo que você puder. Ter aquela sensação que você já citou também no outro bate-papo do, cara, eu fiz o meu melhor, eu tô bem comigo, eu cheguei, né, nesse ponto. E realmente essa questão de, cara, ou você, né, coloca na sua cabeça o que você quer, tem um propósito, um objetivo e vai, ou você sempre vai estar falhando com você nunca vai estar feliz, né? Então, essa primeira pressão é a pressão, digamos, do ser muito novo na área, não estou falando nem de idade, e não ter visão do que vai acontecer amanhã. Né? Se você vai conseguir o trabalho no que você quer, Certeza, mano. não tem. E o que eu diria assim, você vai continuar nessa estrada e você vai perceber que você nunca vai ter certeza. A diferença que muda, eu diria, né, é que você vai ganhando uma certa confiança. O medo, eu acho que a gente nunca perde por algumas situações, ele é saudável de certo ponto, desde que você vença ele, né? Mas isso sempre vai conviver contigo. Acho que o grande ponto, assim, que para mim cara, é o X da questão, é como você lida com a pressão. Como você lida com essas situações desafiadoras, né? Esse eu acho que é um dos pontos, assim, que é arrematador. Bom, a gente cobriu aqui, então, esse primeiro tópico aqui dessa pressão de quem está iniciando na área, de quem está migrando, né? O cara que, enfim, que vai entrar nesse mundo que a gente está falando. E o cara que já vivencia isso, que conseguiu botar o pezinho aqui e falar, vou fazer o meu primeiro pentest. Qual que é a pressão que esse cara pode ter ali no dia a dia? Tá. A gente vai ali, né, pegar o primeiro pentest. É alguém muito experiente, tipo, te acompanhando, te moldando ali. É o primeiro, toma, seu filho. Rola muito aquela incerteza do, pô, será que o conhecimento que eu tenho é o suficiente? E será que eu sei aplicar isso num processo real? Porque no CTF é uma coisa, no laboratório é uma coisa, mas na vida real, né, você tem o playbook, né, a metodologia, você sabe colocar aquilo que você aprendeu em prática, tudo bem, você sabe onde constar, você tem suas anotações, mas você sabe como exercer aquilo, e aí essa incerteza, essa pressão do primeiro ali, do primeiro pontapé, pra você falar, pô, cara, eu fui, fiz, entreguei o relatório, o cara que tá me ajudando, né, meu sênior, ou enfim, cara, gostou, né, me deu alguns toques legais ali, trocamos, bacana. Mas essa primeira parte do trabalho que é ali, o filho é teu, agora você tem que pegar o conhecimento ali do seu CTF, do seu bug bounty, e você tem que colocar ele em prática. Acho que é muito tenso por rolar muito dessa incerteza. Eu sei, como eu sei, até onde eu sei. Eu diria que nesse ponto que você tocou, assim, uma coisa que eu acho que minimiza, né, esse impacto é o treinamento. Né? Cara, no final, a execução de fato, né, de um serviço, seja pentest ou qualquer outro, ele é o resultado do teu treino. Então, o que você treinou, você vai repetir em algum momento. Quanto mais você treina, mais confiante você está para repetir aquele espaço. O que pode acontecer, que vai acontecer a todo momento. Você treinou uma coisa, chegou no jogo, era outra. Era outra. Mas aí é a questão também que isso também é um treinamento, que é um treinamento de aprendizado, de adaptação, de se ajustar na situação, de
ter essa mentalidade de, poxa, a grama tá diferente do que eu me preparei, agora acabou o jogo. Não, ele tá começando de uma forma diferente e você vai jogar ele do mesmo jeito. Então isso é um ponto que eu acho legal nessa linha. Essa parte de treinar, só por mim, né? Aquela incerteza do começo, de, tipo, não sei tanto galera e tal. Cara, acho que eu já fiz tanto CTF, tanto CTF. E eu já cheguei em vários cenários da vida real. E assim, eu vi a versão do Sonic, eu vi a tela, eu vi a cara, tipo, e quantas vulnerabilidades tem naquilo só de ter olhado a cara. Quantas possibilidades eu já explorei no laboratório daquela questão, porque tipo, já vi muitas vezes. Eu acho que é muito importante você tipo, sempre melhorando essas skills. A galera que faz laboratório é muito, muito bacana, tipo, são as ideias muito legais. O Docker Hub tá aí também, cheio de máquinas de para brincar. E é muito importante aproveitar, né, o tempo, muita hora de estudo, né? Às vezes você não tem tempo, mas você tem seu horário de estudo reservadinho para praticar. A gente já falou, é bom estudar, é bom ler a documentação, reserva aquele teu minuto de rodar a ferramenta para você aprimorar essa skill e fortificar a base de conhecimentos, né? E na hora do jogo não vem a situação que você está esperando, pelo menos tem a base bem construída para trocar o jogo, né? Para ir para uma nova estratégia. Show. A gente fala muito também da memória muscular, né? Você tem que estar fazendo, e aí quando você é igual a bicicleta, andou uma vez, cara, você pode ficar 30 anos sem andar, quando você voltar, pode ser que você, né, opa, mas você vai conseguir sair do outro lado. Então isso é um ponto bem importante ali no geral. Show de bola. Bom, a gente falou um pouquinho ali de quem está iniciando, vai começar a fazer esse serviço de pentest, então um dos pontos, de novo, é meio que a insegurança ali de você saber se você vai entregar ou não, né, um bom resultado. Vamos partir do princípio que, beleza, você também passou essa primeira fase aí, você entrou na área, você vai começar a fazer o primeiro pentest, ou já é o segundo, o terceiro, você já está com uma certa confiança, já está um pouco mais confortável, já sabe o que tem que fazer, né? Já colocou em prática ali o que você treinou realmente. O que pode acontecer no meio desse caminho que pode gerar também uma pressão, né, maior em cima dessa jornada aí? Para mim, assim, impactar o ambiente. É aquele momento de tipo, pô, cara, já tô decolando aqui, eu tô num momento de glória. Ó, uma mente do cai, não tem o Molog, não tem produção. E aí? Boa. E aí o jogo muda. Boa. Então, vamos entrar nesse tópico. Eu tenho uma história que eu passei que, enfim, a gente conta um pouquinho, eu vou contar uma, se você tiver também, você traz alguma. Mas, né, antes da gente chegar nesse assunto, volto a dizer, né, a gente falou num dos bate-papos sobre o Playbook Hacker, uma das coisas, né, muito importante é esse alinhamento inicial antes, né, de começar o serviço, de validar o quão maduro o cliente está para ter um serviço, né, prestado como esse. Às vezes o pessoal quer fazer um pentest no meu ambiente, acha que é, igual a gente falou lá, é tudo filme, é tudo lindo ali e tal. Mas não, a gente precisa pensar que em algum momento as coisas podem não dar certo. Então, assim, cara, você vai começar qualquer trabalho, combinado não sai cara. Você tem que estar bem alinhado, você tem que entender se o cliente tem backup, se ele tem plano de disaster recovery, continuação de negócio, o nome que você quiser dar. Né? Como que ele recupera o ambiente dele caso, né, um ambiente venha falhar. Redundância, enfim, balanceamento e por aí vai. Então esse ponto é importante para que caso ocorra algo como, né, o que a gente vai comentar aqui, você diminua o impacto. O impacto vai ter, mas que ele seja um impacto, né, controlado. Beleza. E é assim, né? Parece tão óbvio. Né? E eu tenho um professor que ele fala que o óbvio tem que ser explicitado. Sempre. No momento do engajamento, cara, é uma linha a mais, cabeçalho a mais, põe ele nos documentos, deixa claro, orientando o cliente. Sim. Já tem um backup, não é a intenção derrubar nada, não é a intenção de nada, mas é um trabalho que é ofensivo. Sim. Como ofensor, você pode sempre acabar causando alguma disponibilidade, então é bom deixar isso. Show. Bom, vou contar uma história aqui, vamos chamar de perrengue, porque, cara, na hora é bem desafiador. Mas eu lembro, assim, um dos primeiros pentests que eu fiz era de algumas aplicações web. Se eu não me engano, né, aquele negócio assim você vai lá, se aceita porque você quer o primeiro trabalho, você quer, né, pô, o mercado é bem concorrido e tal. O scope eram 40 aplicações.
E eu me comprometi a entregar aquilo, se eu não me engano, em 80 horas. Hoje eu não faria isso, não recomendo. Não façam isso. Por quê? Vai ser bem difícil você conseguir olhar, né, da forma correta que tem que ser, analisando, validando todos os pontos, né, fazendo todo o playbook lá que a gente falou, passando por todas as fases, aplicação por aplicação, né, e aí se você for descer o nível, tem muita coisa para analisar. É bem desafiador fazer isso em 80 horas. Então, né, não recomendo. Primeiro erro já tá aí. Aí, de novo, na largada a gente já começa, né? Você já começa com uma certa experiência, você já começa a ver onde os processos vão falhar só pelo início dele, né? Então, ali eu já tive um problema que hoje talvez eu, né, não iria, mas ao mesmo tempo, gente, eu entendo também que tem a questão do momento de cada um, né? O momento de vida, necessidade, e muitas vezes você precisa dar o primeiro passo sem ter ganho nenhum mesmo. Você tem que se lançar no mercado, e era para que eu me testasse, era para que eu me conhecesse também, enfim. E naquela ideia de eu quero entregar um bom trabalho. Ponto. Se eu vou entregar em 80 horas, se vão ser mais, eu vou sambar aqui. E de novo, tem muitas pessoas, né, em alguns momentos, que encaram determinadas situações como um problema. Aquilo para mim era meu prato de comida, era meu desafio. Falar, cara, que tesão, meu. Sonhei em fazer isso. Nesse momento. Eu vou fazer. Eu sei que eu estou fazendo todos os passos? Não tinha todo o conhecimento que eu tenho hoje, não que o meu conhecimento hoje seja uau, mas hoje pelo menos a mentalidade é muito diferente daquela mentalidade. Então, né, trazendo esse impacto aí, já imagino o frio na barriga que eu tava. É um cliente grande, né? Era um cliente aí bem conhecido no mercado, é uma empresa bem conhecida. E beleza, topei, comecei o trabalho, fui usando ferramentas que eu tinha ali, né, ao meu favor na época. Eu tinha o velho conhecido Burp. Então deixei o Burp fazendo um pouco ali da fase automatizada, né, já na vulnerabilidade mesmo, para ele, né, ir correndo, mas na etapa certa. Eu tinha uma outra solução de mercado, né, que era uma solução paga, que faz scan de vulnerabilidade de aplicação web, e eu tinha um certo limite ali. Eu não sei se eu tinha direito a fazer 10 aplicações por vez, mas fui fazendo de forma cadenciada também. E fui fazendo as etapas manuais ali, realmente, de validar os inputs, ver se tinha campo de upload, fazer a validação ali, né, para ver se eu descobria mais páginas, ver as bibliotecas, ver código-fonte, fazer o básico ali para garantir que estava ok. Digamos que o feijão com arroz ali eu fiz, né, o que precisava ser feito num primeiro momento eu fiz. Só que aí, num dado momento, eu lembro que eu achei um SQL Injection, já fiquei feliz. Ganhou trabalho. Enfim, só que de uma aplicação, eram 40. Então eu tava assim, pô. Aquela pegada. Por isso que eu falei que o tempo não é suficiente, porque eu achei de um e eu tive que aprofundar ali, as outras você não consegue dar vazão, né? Então, beleza, achei um SQL Injection, falei, pô, show. Aí comecei técnicas manuais. No manual eu só consegui validar que estava vulnerável, mas eu não consegui extrair código, eu não tinha um know-how para fazer ali, né, uma query que me trouxesse algo legal, fazer um union ali, uma parada mais direcionada, não tinha esse conhecimento. Então eu comecei a usar ferramentas que eu sabia que eram específicas, né, para ataques ali de SQL. Fui para o SQL Map, eu usei uma outra que eu não me recordo o nome agora, acho que é o Harvest, sei. Depois, se estiver errado, a gente corrige o nome aqui, porque faz muito tempo. Mas eu lembro que eu usei essa também automatizada. E eu fiquei muito chateado na época e muito frustrado, porque a ferramenta achou. Eu passei os campos, eu passei o URL e ela trouxe, não a base inteira, mas algumas informações da base. Ela conseguiu pelo menos enumerar o nome das databases, o nome das tabelas que existia e tal, coisa que eu não consegui fazer manualmente. Eu fiquei um pouco chateado que, pô, eu preciso treinar mais isso. Na próxima você tem que estar mais afiado. Mas beleza, já tinha ali um certo material. Aí fui achando um cross-site script ali, né, um click-jack injection ali, coisas mais triviais ali. Mas que, de novo, gente, toda vez que você pega uma vulnerabilidade, ela por si só, às vezes ela é isolada, ela não é grande coisa, mas ela num contexto maior, ela se transforma num monstro às vezes. Enfim, pacotei minhas coisas, estava com o material já meio que pronto ali para a documentação final. Aí, beleza, fiquei com aquela frustração de, poxa, meu, se eu conseguir pegar o nome das colunas, né, das tabelas ali, será que eu não consigo pegar os dados que tem ali dentro? Será que eu estou deixando passar alguma coisa? E aí eu fiquei ali, fiquei martelando. A minha janela foi fechando.
esse cliente, né, eu não vou falar o estado aqui, mas hoje, né, eu fico em São Paulo, esse cliente era em outro estado, e estava acordado que na apresentação ali daquele resultado ia ser junto com o cliente. Então eu ia viajar para fazer a reunião presencial e apresentar o resultado. Então só ali, cara, já tinha muita coisa ali que eu já tava, poxa. Pressão de pressão. É isso que aí volta pro nosso tópico, né? Essa pressão psicológica era minha. Era eu que estava criando esses monstros, né? Não, enfim, eu não tinha ninguém ali do time me cobrando, não, era o meu comprometimento comigo. E né, eu queria entregar mais. Então essa é uma pressão que a gente tem que saber lidar com ela bem, porque senão ela vira um ofensor. Se você usar ela para o bem, eu acho que você tira bons resultados, senão ela pode complicar. Aí beleza, pô, show, terminei lá, fiquei com essa sensação. E aí lembra daquela ferramenta que eu falei que eu tinha uma ferramenta, né, de mercado que também fazia um scan ali de aplicação web, eu tinha um limitador ali de algumas aplicações. Eu falei, cara, eu vou pegar ela agora e vou colocar para fazer só em cima dessa aqui que eu já achei a vulnerabilidade. Só que aí você tem o perfil do que você quer que ela faça, como você quer que ela faça, o tempo, né, o crawl, quanto que ela vai, né, consumir, enfim, quantos threshold ela vai mandar por request, enfim. Cara, eu subi a régua. Eu fui no máximo do máximo de cada ponto ali e fui para as cabeças. Só que qual que é o problema? Você não controla. Você deu play ali, sabe assim, ó, você atirou. Principalmente se é um produto que não tem Você não tem a mão. controle. Você tem um botão, aplicou ali e tal, atirou aqui, a bala saiu, você não consegue mais pegar ela, já foi. Então, qual que foi o impacto disso, né? E qual foi o resultado disso? Eu deixei o scan executando. E isso, por exemplo, só para dar um contexto para vocês, isso era, sei lá, 10 da noite. A reunião que eu tinha estava agendada 10 da manhã no outro estado. Eu ia acordar de madrugada, ia sair daqui de São Paulo umas 4, 5, ir, né, pro outro estado, chegar lá e direto do aeroporto pro cliente, fazer a reunião e depois voltava. Já estava até com as passagens compradas, horário fechado, enfim. Então esse era o trâmite ali. Aí eu falei, pô, vou dormir, já tava quebrado, todos os dias já tinha virado e tal. Falei, preciso dormir para estar bem para apresentar, porque eu vou acordar daqui a pouco também. Então eu vou deixar a ferramenta trabalhando. Se ela encontrar alguma coisa a mais, eu vou editando o relatório no caminho e beleza. Show de bola. Cara, tinha um amigo meu participando também, né, desse projeto. A gente alinhou o jogo ali, beleza. Ele revisou o relatório junto comigo, tal, ok. A gente ia se encontrar, ia junto. Beleza. Cara, deu aquele negócio assim, deixa eu ver como tá. Acho que era meia-noite, mais ou menos. Fui dar aquela, sabe aquela olhadinha assim que você não consegue dormir? Você fala assim, meu, deixa eu ver. Aí fui entrar no site do cliente, o site estava fora do ar. Não respondia, a tela não carregava. Aí falei, poxa, meu Wi-Fi tá com problema. Peguei o celular, nada. Falei, eita, testei outro site e tal. Falei, não é internet, cara. Beleza. Começou a procurar bicho. Aí tinha um portal na época, né, que acho que não sei se mudou o nome, mas é It's Up, alguma coisa assim, It's Up to Me, tipo, né, ou It's Up or Down lá, que aí você valida se o site está no ar ou não. Ele testa isso de forma global em vários outros lugares para validar e te dar um ok ali para você saber se é um problema na tua infra, na tua região ou se é global. Algo maior. Na hora que o resultado que eu tive foi down, eu falei, eita. Eu falei, poxa, cara, vou validar as outras aplicações, tudo no ar, só aquela específica estava com aquele problema. E aquela que você tinha startado o scanner para ela. Eu tinha iniciado, né, essa atividade. Tentei entrar em contato com o cliente, que era contato de emergência, só chamou, ninguém atendeu, tentei, mandei um e-mail perguntando, cara, eu tentei fazer barulho e não consegui. Aí sabe aquela frase de vó assim, se não tem remédio, remediado está? Eu não tinha mais o que fazer. Tentei, fiquei até 2 da manhã, 3 ali tentando, não consegui, já ia ter que acordar, só tomei banho, não dormi direito, enfim. Fui para o aeroporto, um frio na barriga. Por quê? Falei, cara, eu vou chegar presencialmente no cliente e vou falar para ele que eu derrubei o ambiente dele. Ou ele já percebeu, ele deve estar trabalhando, virando a madrugada, o cara não vai nem querer me receber. Sabe, minha carreira, brincadeira assim, mas você vai longe. Só caraca. Beleza. Meu, uma ansiedade assim de você falar, você não controla, você não sabe o que vai acontecer, enfim. Aí beleza, cheguei, fui lá no cliente, dei meus dados, né, informei e tal, reunião com quem era. Aí a secretária olhou para mim e falou assim, olha, ele não chegou ainda. Aí sabe aquele, você fica branco, amarelo, você fala assim, cara, se ele não chegou, na minha cabeça,
esse cara virou à noite. Ele virou à noite porque a aplicação caiu, ele deve ter chamado o time inteiro, meu, deve estar uma loucura aí. Eu falei, meu, Acabou. acabou. Enfim. Eu falei, bom, vou esperar então ele, vou ficar tentando falar com ele aqui pelo telefone e tal, chamar pelo WhatsApp, mandar e-mail, enfim, tentar, né, com contato. E aí a gente saiu, foi para um café próximo, né, do cliente, não pôde nem entrar no prédio, porque era o cara que ia recepcionar a gente, era ele. Enfim, aí vai, vem, vai, vem, vai, vem. E eu lembro que a gente tinha ido de terno, tal, todo, né, bem apresentado ali, tudo. Quando a gente chegou no cliente, a gente entrou no prédio e já viu que a galera já não tava assim. Então a primeira coisa que a gente fez foi arrancar o terno e tirar da mochila. Ou vamos ficar pelo menos social aqui, igual tá todo mundo ali, né, sem o terno. São os ajustes, vai pegando aí os perrengues. Aí beleza, você vai se adaptando, ok, mas aquele frio na barriga, aquela ansiedade não passava. Aí uma hora o telefone tocou e era a secretária. Ela falou, pô, Abrão, beleza? O que tal? Eu falei com ele, meu, me desculpa, eu confundi. Tem dois caras com o mesmo nome e o rapaz que você vê, ele já tá aqui, ele tava aqui desde a hora que você veio. Só que eu troquei aqui na hora de ver, enfim, mas eu alinhei com ele, pedi desculpa, enfim, que né, vocês já estavam aqui, e ele pode recepcionar vocês agora. Você tá por aqui? Eu falei, cara, eu tô aqui na frente, tô indo aí, 5 minutos, enfim. Aí você já... Porque assim, pelo menos o cara vai me receber. E uma coisa... Quão bravo ele tá, eu não sei, né? E uma coisa que eu aprendi na vida também é que quando você tá muito próximo, é mais difícil de você odiar ou de você ter atritos tão fortes, porque esse relacionamento aqui, ele já coloca um limite ali do bom senso, ele já é diferente do que você às vezes está no telefone, no e-mail, numa câmera que o cara cresce, né, vira um leão. Presencialmente isso tende a não acontecer com certa frequência. Pode acontecer, mas né, então assim, me conhecendo e conhecendo a humanidade um pouquinho ali naquela idade que eu tinha, eu já fiquei um pouco mais tranquilo. Pô, se ele vai me receber, ainda tem a chance de eu conversar, então ok. Beleza, entramos, meu, o cara foi super simpático, recebeu, né, aquele papo, quer um café, quer uma água, meu, vocês estão aqui, não sei o quê, ó, como é que foi a viagem aí, papapá, pô, beleza, show, o que vocês têm para me apresentar? Primeira coisa, eu falei antes de apresentar, eu falei, cara, a primeira coisa que eu quero, né, ter certeza contigo, ontem, né, antes de vir para cá, eu iniciei um processo mais agressivo para ver se eu conseguia chegar num resultado melhor, e eu percebi que na madrugada o site de vocês estava fora e até agora ele não tinha voltado ainda, já era de manhã e não tinha voltado. E era o site principal ali, era o site meio que institucional, mas dali ele te redirecionava para as aplicações críticas. E aí, beleza, aí ele falou, cara, não foi vocês, o nosso site está passando por uma manutenção, a gente tinha um plano aí já agendado, e aí como o pentest ia acabar justamente naquela data ali, a gente não viu, né, nenhum problema. Cara, quando ele falou isso, ele tirou umas 30 toneladas aqui das minhas costas, assim, eu me senti leve. Falei, poxa, mano, enfim. Aí falei, cara, o pior já foi, agora é hora do show. Aí beleza, a gente fez a apresentação, tá, mostrou. No final, até um ponto engraçado. A vulnerabilidade que eu achei de fato, onde tinha lá o SQL Injection, onde tinha uma série de informações de banco de dados, né, das tabelas, etc., era uma aplicação que eles estavam testando e tinha sido um estagiário deles que subiu aquilo para fazer algumas validações. Isso segundo, né, o cliente. Agora, se é estagiário de, sei lá, de banco de dados, de infra, não sei de onde era, mas aquele papo, assim, não era relevante para o negócio, mas tinha informações que impactavam o negócio dele. E é aqueles pontos também que, assim, cara, chega um momento ali da infra que não tem essa de ser prod, de ser homolog, certificação. O que importa é que tipo de informação tem ali. São dados reais? Então toma cuidado. Não importa como está manipulando, isso pode ser uma brecha. E outro ponto importante, essa aplicação que eles estavam subindo, né, e fazendo algumas homologações ali, ela era uma réplica da que estava em produção. Então as informações que a gente encontrou ali eram as mesmas que estavam em produção. Só que em produção tinha um hardware, né, melhor aplicado ali, tinha outras tecnologias que não deixaram que o ataque fosse bem sucedido. E já essa outra aqui que estava escancarada só por estar, a gente conseguiu ter determinadas informações. Então, a mensagem final né, da história, cara, a pressão que eu tive que lidar foi muito grande e depois eu parei para analisar e foi uma pressão minha comigo. Porque em momento algum o cliente ligou para mim, em momento algum tive uma pressão interna da empresa que eu trabalhava, falando, cara, você tem que entregar mais rápido, você tem que... Não, foi uma cobrança pessoal minha de sentir a necessidade de entregar mais, mas de novo, eu não estava respeitando o meu tempo, era o meu primeiro serviço.
Eu não tive, como você falou, às vezes você tem um mentor, um sênior, eu não tinha ninguém que fazia pentest ali. Era realmente, né, a gente estava iniciando esse trabalho e eu tava, né, eu estava e eu sou muito grato porque eu tive a oportunidade de iniciar aquilo. E assim, uma coisa que eu aprendi muito na vida, gente, nem sempre vocês, ou, né, ou eu, ou qualquer um, a gente já está pronto para fazer algo. Às vezes só precisa fazer. Faz, porque aí você vai ter as respostas, você vai saber. Exato. E para finalizar aqui, passar a bola para ouvir um pouco das suas histórias também, como que eu aprendi a lidar com isso hoje, né? E como que talvez o Abraão, dessa versão aqui, que está conversando com vocês hoje, trataria nessa situação. Primeiro ponto que, num dado momento da minha vida, eu descobri, né? Não que eu não soubesse, mas eu entendi melhor e dei mais valor sobre as 3 doenças do tempo que existe, né? Que basicamente a gente está falando da depressão, a gente está falando do estresse e a gente está falando da ansiedade. E por que elas são doenças do tempo? Depressão é o passado, é quando você fica remoendo alguma coisa que já aconteceu e você não sai daquele estado. O estresse é o presente, é o momento atual e ele está muito conectado com a pressão. É o que você sente ali e aquilo pode impactar, né, a tua entrega. E o último aqui é aquela pressão do futuro, que é a ansiedade, que é o quê? É algo que você não controla. Você está sofrendo por algo que você ainda não tem certeza do que vai acontecer. E aí, quando eu aprendi um pouco e entendi melhor, né, essas 3 doenças, né, do tempo, e que hoje, gente, é fácil você ver isso, né, no mundo que a gente vive, em todas as pessoas. Todo mundo em algum momento passa por uma dessas, se não pelas 3 juntas, ou uma ou outra, enfim. Mas entender um pouquinho disso do primeiro, né? Eu vou falar aqui, parece muito fácil, mas, né, a doença do passado, a depressão. Se você tiver com a mentalidade do focar em resolver, você não vai ter tempo para ficar remoendo o passado. Ah, quem é o culpado? Por que isso aconteceu? Como que a gente deixou chegar aqui? Você vai entender que naquele momento do calor, aquilo não importa. O que importa é, aceita a realidade. Esse é o nosso problema hoje. Como a gente resolve? Quais são as opções? Quais são as alternativas? Como que a gente sai daqui? Esse é o ponto. A outra, né, do estresse. Cara, você só sente o estresse se você permitir. A gente fala muito, né, em bate-papos, falo com outros amigos também disso. O mundo corporativo hoje, ou até mesmo a vida, de certa forma, ela é um grande teatro. Cada um tem o seu papel. Então, você está no mundo corporativo, o gerente, ele vai cobrar. É o papel dele, ele é pago, né, num determinado momento para fazer aquilo, para gerenciar. E para ele gerenciar e tirar o melhor de cada um, ele não pode esperar o seu tempo. Ele tem que fazer com que as coisas aconteçam. Então, né, sei lá, você vai pegar lá os termos, né, chefe ou líder, que seja, o nome que você quiser dar, né, eu sei que são coisas totalmente diferentes, mas cada um vai ter o seu papel, o gerente, o supervisor, o analista, o especialista, cada um dentro do seu quadrado joga um jogo. Aí você tem o cara de SI, você tem o cara de infra, você tem o cara de dev, você tem, cada um ali vai jogar e vai ser, né, vai atuar de acordo com o seu papel. Quanto mais rápido você identificar isso e não levar as coisas para o pessoal e entender que você não é o centro do mundo, o mundo não gira ao teu redor e você não é o culpado por tudo e você também não é o solucionador de tudo, você vai saber lidar com isso de uma forma mais tranquila. Então, quando vier alguém, por exemplo, numa pressão ali, te cobrando por algo, né, complicado ali, se você souber lidar com aquilo, você vai sofrer menos. Se você for para casa e não levar aquilo para casa, saber separar, né, não descontar uma coisa na outra, o equilíbrio, você vai saber lidar melhor com relação ao estresse, né, e à pressão de certa forma. E o terceiro, que é a ansiedade, aprenda o quanto antes você puder, né? Eu demorei para aprender, mas eu sei que isso muda vidas e mudou muito a minha forma de pensar. Nós não controlamos os outros. Nunca, é impossível, não dá. Controlar o outro é loucura. Controlar a si próprio, mudar a si próprio, é coragem. Então, nessa linha, né, da ansiedade, cara, você não controla as coisas. Você não controla se vai chover. Você não controla se vai fazer sol. Você não controla se alguém vai correr até você e te xingar. Você não controla se vão bater no seu carro, né? Você controla o que está dentro
né, do teu perímetro ali, o que realmente te tange, o que te cabe. E aí o que te cabe? Saber lidar com a situação. Se alguém veio aqui e falou, pô, Luiz, cara, vai. Se você tá bem com você, se você sabe quem você é, se você tá no teu equilíbrio ali, Isso não. você vai ter uma coisa que é muito difícil a galera até hoje, e que para um pentester é importante para você lidar com tudo isso, que é a empatia. Fala, meu, o cara às vezes só tá num dia ruim, às vezes ele só bateu o carro, às vezes ele tem um filho pequeno que acabou de nascer e Não tá tá na UTI, dormindo, tá com. às vezes tem alguém na família que não tá passando por um momento fácil, às vezes ele não tá bem com ele. Se você tiver empatia e lembrar que não importa o cargo, não importa o cenário, todo mundo é igual no final do dia, você vai saber lidar melhor com essa situação. E aí, quando eu trouxe todo esse aprendizado de vida mesmo, de várias experiências, não só essa que eu contei, mas né, de N né, situações, hoje eu lidaria de uma forma muito mais tranquila. Não vou falar com o pé nas costas, mas eu estaria muito mais equilibrado, eu dormiria melhor, eu descansaria melhor, eu seria mais cirúrgico né, na forma de fazer algumas atividades, eu saberia lidar melhor né, com a situação. Nesse caso que eu contei, o resultado no final foi muito bom porque eu vi no cliente o que eu queria. Eu vi o olho dele brilhando no sentido de, poxa, cara, vocês estão explicando isso de uma forma muito legal. Isso aqui eu não sabia que eu tinha. Isso aqui realmente, da forma que você trouxe o contexto, eu vejo a importância. Então, um pentester, né, muitas vezes também, quando você for entregar ali, você tem que ser um bom contador de história. Né? E conseguir trazer o cliente para o que realmente importa. E não é a vulnerabilidade. É o resultado, é o impacto né, para o negócio dele, o risco que aquilo pode Business, trazer. né? Então, assim, a forma que eu hoje tento lidar com tudo isso que eu comentei é sabendo lidar melhor com esses 3 pontos, né? E buscando sempre o equilíbrio. Cara, falei uma história aqui e me alonguei muito. Agora conta uma sua aí, e até para eu descansar aqui agora. Antes de eu contar a minha história, eu acho legal você falar, tipo, hoje eu lidaria disso com uma forma muito diferente, né? Eu, enfim, assisto muito desenho, eu sempre paro e me pergunto, pô, encerrei aqui 9, 10, 12 temporadas desse anime, pô, legal, ele tá muito forte, tá muito legal. Cara, como que esse cara hoje lutando com aquele primeiro personagem que eu já falei, nossa, olha que luta legal. Seria uma, pô, totalmente desonesto, né? Sim. Tipo, digamos assim. E é justamente isso, né? Tempo, é maturidade, é evolução, é treino, é qualidade. Eu tenho uma história legal, né? A minha história já, pô, tava fazendo pentest há um tempo. De novo, né? Não tinha todas as técnicas do mundo, mas já sabia o que tava fazendo, já tinha uma boa experiência, já tinha passado por situações similares. Então, para contextualizar, um infraperímetro ali, algo um pouco mais nessa linha, a gente já tinha hackeado tudo que tinha para hackear e tava dentro da rede. Já tinha o golaço. Tá ganhando, né? Teoricamente já tinha chegado, Já tá uns 3-0. já tinha chegado bem longe. E aquele esquema, né? Conversinha de fim de dia, tal, estica um pouquinho do horário, batendo papo, pô, vamos sair, vamos sair. E, pô, vou. A última técnica aqui. Vai ser matadora. Amanhã eu vou pegar esse notebook aqui, vou olhar, vai ter 3, 4 ali, eu vou pular daqui pra me movimentar assim. Cara, acabou, né? Só pra escrever no relatório, dar o contexto e tal, porque já sabia pra onde aquilo ia levar e o impacto do negócio já tava muito bem construído. Então a história ela já tava montada. Se eu desse mais um passo pra frente ou pra trás, em questão de vulnerabilidade, risco, talvez teria alguma coisa. Pô, dá pra gente mexer, dá pra gente usar. Mas de negócio é uma coisa que eu particularmente gosto de focar muito, que é tipo, como eu trago um negócio, como que eu atrapalho o negócio. Esse ponto, então, eu dei play. Um amigo ali, falou, bora, cara, bora bater no meu telefone. Te ligaram. Ligaram. Aí eu já não sabia quem era, né? Pô, você fez alguma coisa? Uma atividade mais ou menos nesse horário, porque todos. Ai, calma aí. Eu não sei, né? Assim, para quem está assistindo e não é da área, ou que está começando, tá, né, querendo ter interesse sobre isso, quando ele está falando AD aqui, é a abreviação, né, pro nome Active Directory. E nada mais é do que o centralizador, né, que vai autenticar todas as identidades, digamos, da grande maioria das empresas quando você entra numa rede.
usuário, né, colaborador, conta de serviço, sistema, enfim, que está vinculado a esse sistema. Então, você chegou na sua empresa ali, ou, né, ou numa rede corporativa, e você digita um usuário e senha, ele está indo validar no AD para saber se você é um usuário válido para entrar naquela rede, né, ou para consumir ali as informações daquela máquina. Então, você está me dizendo que te ligaram e falaram que o senhor bloqueou todas as contas do AD, ou seja, isso era o quê? De dia, de noite? De noite, acho que já era bem meados de umas 7, 8 horas da noite. Pode ser que ainda tinha alguém trabalhando, mas vamos lá. O impacto disso seria, na manhã seguinte, teoricamente, todos os colaboradores chegando na empresa, era uma empresa que, sei lá, tinha quantos colaboradores? Uns 200, 500, 1000, 2000, enfim. Acho que é alguma coisa nessa dos 300 para mais. Vamos supor que seja 500, né, colaboradores chegando na empresa e eles não conseguindo autenticar e ligando pro Service Desk, para quem for pro gerente deles, olha o barulho que isso ia gerar. Então, eles até identificaram antes do usuário tentar logar e atrapalhar, né, ali a operação dos usuários, todos os bancos de dados, todas as aplicações que estavam conectadas pararam de funcionar. Os sistemas deles foram impactados. Porque os usuários não estavam. É muito pior. Muito pior. E assim, impacto no negócio de uma forma, cara, a gente parou literalmente. Você parou a empresa. Parou a empresa. E como eu disse, né, já estava em outro momento da carreira. E nesse momento, é que se for, não adianta olhar para trás e ficar remoendo, né, o que eu fiz. Falei, cara, vamos resolver. Pô, mas é inviável porque não dá pra gente bloquear um a um na mão, a gente vai ficar. Cara, tem um PowerShell aqui. 10 minutos pra eu ligar a máquina, tava no carro. Coloquei o hotspot celular ali. Ligando a máquina. Tinha o script, esse colega que tava dirigindo tava me ajudando pra caramba. Até porque na hora eu fiquei muito tenso, né? Muito nervoso, muito. Aquela pressão travada, do. né? Cara, fiquei muito. E eu olhava pra ele e fazia aqui pra mim, ó, calma. Né? Tipo, vamos. Então ele foi ali um ponto de equilíbrio muito foda. E aí a gente tem que trazer ele aqui. Mas aí, enfim, ele foi um ponto de equilíbrio muito bom. E ele segurou ali o tranco que eu recebi na hora. Então, falando com ele, falando com o cliente, o Note, estamos ali. Resumo. Eu tinha ali o PowerShell, eu tinha todas as contas, eu só compilei meio que, ó, esses dois documentos e vai colocar no servidor do AD, você vai rodar. Eu já criei uma conta pra mim. Não, mentira, pessoal, eu só ajudei realmente a resolver aquele problema. Leiam os scripts antes de executar. Aí o cliente, enfim, fez a execução ali da atividade, desbloqueou todos os usuários, gerou um estresse muito grande, né? Pô, para uma operação, estabilizamos o ambiente, todo mundo e encerramos a atividade como do dia. E aí, como eu disse, né? Talvez ali já ter um pouco mais de maturidade me ajudou, mas ainda assim, cara, aquele frio na barriga, aquele nervosismo, tipo, cara, acho que se eu tivesse desacompanhado, não teria reagido tão bem ali, talvez. Mas foi um momento de pressão, assim, que você fala, putz, eu tinha a resposta, eu tinha a solução, e na minha cabeça veio aquela pergunta. E agora? Foi um caso, assim, que, pra mim, ele foi bem marcante. Eu lembro do resto desse caso, né? Porque depois dessas ligações aí, foi o meu telefone que tocou. Eu tenho uma outra história que me deixou com um frio na barriga muito grande. Essa o senhor vai lembrar. Bem até uns anos bons atrás aí. Tava fazendo um trabalho e o que eu tinha à disposição ali pra documentar era o Share Tree. Depois, assim, de, sei lá, 2, 3 semanas de trabalho, pô, completinho ali, lindo. Meu Share Tree. Ó, deixa eu trazer um contexto aqui, porque essa aqui eu preciso fazer uma meia-culpa, né? De novo, né? Para quem está começando, enfim, a gente está falando os nomes aqui, mas Cherry Tree é uma ferramenta que foi criada com o intuito de facilitar o processo, né, de um pentest na questão da documentação. Então você consegue jogar lá imagem, texto, é como se fosse o teu diário de bordo. Você está fazendo ali, né, o pentest e você começa a documentar o que você está fazendo para depois, né, aquilo ali virar uma documentação, enfim. E aí eu lembro desse cara aqui do meu lado.
eu lembro que você foi copiar, né? A gente sempre usa um ambiente apartado, né, para fazer toda a parte do pen test. Eu acho que estava com 2 máquinas. Eu não lembro o motivo, mas eu acho que você ia fazer alguma coisa no Word, uma tinha, a outra não, né? Enfim, uma era era 100% Linux, a outra tinha um pedacinho de Windows ali. E aí eu lembro que você foi copiar, né, de um HD para alguma coisa ali para transferir, Foi do enfim. HD pra máquina. Cara, esse cara aqui, ele ficou branco, amarelo, azul, olhando pra mim e falando, Abrão, corrompeu o Cherry Tree. E eu olhava pra ele, me deu um ataque de riso. E assim, não foi de nervoso, porque até então eu nem tava entendendo direito, mas foi daquele de, meu, fudeu, cara. Fudeu, o que que eu vou fazer aqui? E aí eu lembro dele, para de rir, pô. Sério. Pô, todo o pentest aqui do cliente, 3 semanas aqui, cara, para de rir, eu tô falando sério. Para de rir, esse momento ele é importantíssimo, né? É importantíssimo, mas, cara, o frio na barriga. Cara, meus prints estavam lá. Depois disso eu comecei a salvar o print ali na hora que você recorta, né? Ele tem a opção pra você salvar ele na pasta e o recorte ali, o clipboard, você já copiar. Eu habilitei essa opção porque eu sempre salvo os prints na pasta e na ferramenta que eu estiver usando no momento. E, cara, esse dia foi o dia assim que realmente eu fiquei branco, amarelo, azul. E foram 3, 4 semanas. E aí o pior, né? Eu tô no prazo, eu vou entregar o trabalho, cara, com honras ao mérito, mas não tem nada que vai me te corromper. Triste. Mas conta o final aí da história, no final. Cara, no final, não. A gente conseguiu restaurar o short, tem alguns arquivos de. Ele prevê isso. Ele prevê que alguém vai Ou fazer seja, o senhor não foi o primeiro a passar por essa situação. Não, mas provavelmente o desenvolvedor dele também passou por isso. Vou fazer um arquivo temporário. Boa. Aí a gente conseguiu restaurar, voltou o Cherry Tree. Aí passou a vontade de agredir o amigo que tava rindo, passou toda aquela ansiedade, tipo, cara, ufa, mano, nosso trabalho tá salvo. Aí eu tirei 8 cópias só pra garantir, e aí a gente seguiu ali com o resto da atividade. Show. Lições aprendidas dos 2 casos que você citou. O que você faria de diferente hoje? Cara, o que eu falei diferente. Quando você tá executando esse trabalho, principalmente trabalho de pentest, hoje eu tomo ele como um trabalho de muita concentração. Boa. E às vezes você um trabalho de atenção. Cara, tá chegando a hora do oba-oba, tá chegando a hora que você vai se movimentar. Cara, para. Pode continuar escopando na noite. Movimenta, faz. Depois, negócio de, eu vou deixar rodando. Tá? Se não tiver muita firmeza daquilo ali, que tipo, cara, eu preciso deixar isso rodando agora pra ter. Vai, né? Deixa o oba-oba te dominar, faz as coisas bem concentrados. Precisar parar, cara, para, não faz. Pra não chegar. E aí, isso daqui acho que é uma coisa mais minha, mas muita gente deve ter por si só. Toda vez que eu tô atacando algo, conheço um pouco melhor que eu sei qual que é aquilo. Primeiro eu já piso um pouco mais em ovos, dependendo ali do que a gente tá fazendo. E eu tento imaginar quais os impactos que vão ser para mentalmente estar pronto. Não vai ter script, não vai ter mágica, mas mentalmente, cara, sei o que pode acarretar isso aqui. É trabalhar. No caso do Chartree, amigo, backup, cara. Cara, tá fazendo um trabalho ali, tipo, 1, 2 horinhas tá fazendo trabalho, vai salvando, sempre que puder, né? Tira uma copiazinha, faz uma cópia de segurança, faz uma. Hoje, como eu digo, se você puder utilizar algo ali dentro do seu cloud privado, algo privado, um produto seu, e isso é online, já se ficou bem melhor. Sim. Tem essa questão, né, de fazer os backups, mas tem também o ponto onde você vai armazenar, porque são dados, né, extremamente sensíveis. Então, mas as lições estão claras aí, né, cara? Faça mais de um backup, né, sempre que possível. Mantenha isso, né, de uma forma segura também. Essa parte que você falou para mim é muito importante, né, do foco, da concentração. Se você parar para pensar, a experiência que eu tive lá foi esse a mais também, de vou deixar rodando aqui. Não, acompanha, cara. Você tem que estar, não importa se é uma ferramenta que está fazendo por ti, uma parte para você ganhar tempo, mas você tem que estar disponível para atuar se necessário, se você vê alguma coisa ali que não está, né, dentro do que você entendeu que faz sentido. Então, show de bola.
que mais que a gente pode falar aí sobre o hacker né, que tá under pressure aí, que tá sob pressão? O que mais que você entende aí que a gente pode abordar que a gente não abordou? Cara, né, a gente já até falou bastante disso, era no geral, né? Acho que como você vai lidar com os momentos de pressão vai definir muito o tipo de profissional. E a área de segurança ou até o mercado de tecnologia é muito pequeno. Para sua carreira geral, o, como você lidar, porta, ou como agem, vai ficar no teu histórico Sim, acadêmico ali. sim. Vai ficar escrito. Né? Eu já trabalhei com o Abraão, cara, é um cara estourado, explode qualquer coisa, não sabe lidar com Vamos pressão. falar para todo mundo. Cara, vai ficar para sempre, Sim, vai ficar pra vida. O mercado é pequeno. Pode até ser um cara assim, gente boa, pô, super legal, contador de piada, mas na hora do vamos ver, você é o cara que não sabe lidar com pressão. Você não tá. E quando eu falo preparar, não é preparar tecnicamente, né? Mentalmente, exato. pura pessoa, você não tá no estado que precisa. Hoje o mercado, né, o mundo aí fala muito de inteligência emocional, né, todos esses pontos aí, mas né, acho que são vários nomes diferentes para falar sobre as mesmas coisas e o que importa são esses pontos que você comentou e, né, né, corroborando com tudo que a gente falou aqui, equilíbrio, né? Você está focado ali no que você está fazendo, levar, né, lidar com as coisas de uma forma mais leve. Eu vejo muito hoje a galera, né, até a galera do mimimi que a gente fala, que reclama muito da vida e tal. Tudo é um problema, cara. Tudo é muito impossível, tudo. E aí, não, cara, muda essa cabeça aí. É ao contrário, tudo é muito possível. É questão de tempo. É só questão de tempo. É só questão de tempo. É só você continuar, é só você ter, né, constância ali no que você está fazendo, ser resiliente. Assim, todo dia é um passo de cada vez. Como que os caras fazem, né, a escalada do Monte Everest? É um passo de cada vez, amigo. Não tem segredo. Ele pode Eu até vou usar tentar lá em correr um cima, né? pouquinho, tal, vai, mas assim, é constância, é não parar, é não desistir, é você estar Mentalmente. mentalmente forte ali, né, com esses pontos. Então, assim, quanto mais rápido a gente consegue entender isso, e quanto menos a gente leva para casa também né, dessa pressão e para a vida, na verdade, como um todo, melhor você vai saber lidar, né, com todo esse mundo. E hoje a gente falou do hacker, né, under pressure, mas é o mundo under pressure, né? É o mundo inteiro sobre pressão ali de certa forma. E a gente precisa parar com isso, cara. Chega. A gente precisa só ser, né, justo ali no que está acontecendo, encarar a realidade, parar de fugir, parar de achar que o milagre vai cair do céu, né? O milagre é você. Vai lá, anda, faz. Você já pode, né? Então, acho que essa mentalidade aí, se o Abraão lá de trás, né, tivesse toda né, essas experiências e enxergar o mundo dessa forma, eu teria passado por situações que eu já passei de uma forma muito diferente. Porém, foram essas situações que me fizeram chegar nesse nível de consciência hoje e saber lidar melhor com elas. Então, de novo, façam, né? Permite. Se permitam errar. Porque se vocês não derem o primeiro passo, ninguém vai fazer por vocês. Ninguém vai dar o primeiro passo. Então vão lá, façam, testem, validem e depois você tira suas conclusões. Pô, foi legal, curti a jornada, sei lá, no final não cheguei no que eu queria, mas tô me sentindo bem, valeu a pena, cara, esse é o caminho. Não, não valeu, não tô me sentindo bem, foi meio que, sabe, não me achei. Tem outro caminho, cara. E vai até você realmente chegar numa sintonia que você vai se sentir bem com você mesmo. Então, eu acho que para fechar aí, né, o Hacker Under Pressure, saiba lidar consigo e você vai saber lidar com a pressão de forma geral. Beleza? Show. Bom, então, pessoal, vamos ficar por aqui. Hacker Under Pressure. Hacker Under Pressure. Leva esse conceito aí pra Valeu, vida. rapaziada. Valeu.